Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Belo dia de quarta-feira, véspera de feriado. Olha que feriado é um gostoso, no pleno mês de junho, né? Corpus Christi. Hoje o nosso podcast vai falar sobre arquitetura urbanista. E a minha convidada especial, a minha querida amiga Fernanda Viale. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Macedo? Que felicidade ter você aqui, né? Você é grande parceira. Inclusive você que nos auxiliou no design dessa decoração. É decoração isso? A gente pode chamar de decoração. Ou estrutura? Não, podemos chamar de decoração mesmo. Decoração. Isso mesmo. Né? Fizemos então para incrementar o fundo, dar mais destaque ao rosto de quem está sendo entrevistado. Então foram técnicas e cores utilizadas para aparecer melhor na câmera. E a gente está melhorando, cada dia a gente está melhorando. Você que está no YouTube, nos vendo no YouTube, nas redes sociais, na TV Litoral News, quem não baixou ainda o aplicativo, pode baixar o aplicativo TV Litoral News, bem fácil. Litoral com TH, tá? Fernanda, vamos lá. Primeiro, para as pessoas tem que saber quem é você. Eu sei que todo mundo quase te conhece, mas logicamente, como a nossa TV atravessa fronteiras, vamos falar quem é Fernanda Viale. Joia. Bom, eu sou Fernanda Viale, arquiteta urbanista há 18 anos, atuando no mercado da arquitetura. Com essa carinha de menina? Olha, que elogio. Que legal. Ótimo. Há 18 anos já formada, né? Então, atuando no mercado da arquitetura. Já passei por algumas etapas, trabalhei com diversas especificações, né? Atuei muito na parte de arquitetura de interiores, depois em projetos arquitetônicos prediais, e hoje então eu venho com escritório atuando em dois setores, especializados em dois setores, que são projetos arquitetônicos para casas e prédios e projetos de interiores. Qual que é o mais fácil de fazer? Mais fácil, a gente fala assim, não é o que vende, é o que é mais fácil, mais prático. Mais prático. Projeto de interiores. Interiores. Esse é mais prático, mais rápido. Apesar de ser cheio de minúcias e detalhes, ele é mais fácil. A decoração de interiores, vamos começar a falar dela agora um pouquinho, já a gente vai falar da tua área específica. Você já deparou com pessoas que querem... o ambiente combina com o cinza, eles querem tacar um laranja na parede? Já tem muito. Então, o que a gente faz, na verdade, não é podar o desejo do cliente, e sim orientar para que a gente possa usar o que ele quer da melhor maneira possível. Adaptado ao tempo atual. Ao tempo atual, ao que é coerente, ao que é viável. Que é tendência. Tendência também. Eu já estive visitando uma arquiteta que fez um projeto, na entrega do projeto, nós fomos lá filmar, e ela fez um projeto totalmente de decoração, totalmente voltado do estilo colonial, no apartamento do Marina Beach. Exato, existem os projetos mais temáticos. Sim. Também, onde você parte para uma determinada época, um estilo de um determinado país. Sim. Acontece muito. O pessoal hoje tem um acesso livre à internet, consegue pesquisar estilos, formas, e eles já vêm às vezes com um desejo, né? com um conceito pré-pronto, e o que a gente faz então é destrinchar, e dentro das possibilidades, porque é muito fácil você olhar uma foto e achar que aquilo encaixa no seu ambiente, só que não. É igual você vai no cabeleireiro e leva uma foto da Gisele Bündchen, se você quer ser igual a ela, né? Exato. E não o cabelo assim. Vai ficar igual, mas a gente não vai ficar, né? É bem assim. E o cabelo, um exemplo, o cabelo, ele se comporta de forma diferente. Totalmente, cada estilo é uma coisa. Exato, e é a mesma coisa na decoração de interiores, na parte da arquitetura de interiores. O seu não vai ficar igual, porque não tem a mesma dimensão, a mesma iluminação, a mesma composição. Nós conseguimos trazer alguns conceitos e deixar semelhante, porém igual. É muito difícil porque existe pessoas, principalmente aqui em Balneário Camboriú, existe dois tipos de imóvel, né? Existe aquele que é a realização do sonho da pessoa, tem um apartamento classe A, e tem aquele que quer simplesmente para decorar e vender, né? Isso, exatamente. Então são
alguns perfis, e ainda tem o perfil do investidor, que é aquele que Sim. então compra apartamento, mobília de uma forma muito prática, Mais básica, fina, mas básica. Isso, bom gosto, qualidade, porém básico, então ele pretende alugar para o Airbnb, pretende fazer aluguel anual. Ou logo enfim, fazer dinheiro, né? Hoje tem muito. Vender, exato, né? Aí esse talvez seja até mais fácil, porque ele quer praticidade, né? Porque gosto é uma coisa muito complicada, né? Porque cada um tem o teu gosto, né? Específico, né? Sim, sim. Então é isso que nós buscamos entender, o que nós chamamos de briefing, que são aquelas perguntas iniciais, que é quando a gente faz é uma entrevista, né? Então ali a gente vai captar tudo do cliente, né? Tudo que ele E você vai no ambiente e verifica, igual você veio aqui, fez o ambiente, eu falei, deixa teu critério. Então a ideia é essa, mais ou menos dentro desse espaço que dá para fazer. Você também é a mesma coisa. Isso dentro mesmo. do espaço da pessoa. Às vezes você pega uma sala de 70 metros quadrados e pega uma de 20, né? Sim, são proporções diferentes. Sim. Nós não podemos usar muitas vezes as mesmas formas, as mesmas cores, a mesma intensidade, Sim. porque são proporções diferentes. Arquiteto urbanista, que é teu carro-chefe, me fala qual a diferença arquiteto urbanista e arquiteto de interiores. Certo. O arquiteto urbanista, ele projeta desde o macro, tá? Desde o master plan, que seria o plano de uma cidade, Sim. do urbanismo, até o micro, que então ele vai diminuindo, ele vai para os projetos, para a construção civil, certo? E o arquiteto de interiores, ele projeta apenas o interno. Exato, o espaço tá? interno. Isso, ele não tem condições e não tem autorização para desenvolver projetos de grande porte. Essa é a diferença. No caso, você hoje tem condições de fazer o desenvolvimento de um projeto de um condomínio. Um condomínio que a gente fala não é um condomínio de um prédio, mas várias torres, né? Isso, exato. Desde condomínios de casas, enfim, nós temos... Casas, apartamentos. Exatamente. Colocação da piscina, do área de lazer completa, né? Tudo. Engloba toda essa área, o urbanista. E quando o arquiteto é bom, valoriza muito o imóvel já na planta, né? Isso mesmo. Porque nós chamamos de estudo de viabilidade, Exato. que é aquele estudo inicial, que é quando nós pegamos pela primeira vez o terreno e nós vamos estudar o potencial que aquele terreno Exato. tem. Até onde nós podemos explorar, dependendo do proprietário do terreno, do investidor, para saber até onde ele quer atingir. Muitas vezes ele, vamos supor, quer desenvolver uma edificação vertical. Então, nós vamos estudar quantos apartamentos há possibilidade, porque de acordo com o plano diretor, muitas vezes nós não podemos construir X andares como eles esperam. Para quem não sabe o que é plano diretor, é um plano da cidade que determina que determinadas áreas podem construir números exatos de apartamentos, de altura, né? Isso. 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos. Isso, vai determinar todo o nosso planejamento, né? De bairros e zoneamentos, chamamos usos do solo, então é onde nós vamos nos baseando, nos coordenando por esse plano, para saber onde nós podemos utilizar comércio, indústria, residencial. Nesse caso do urbanista, você presta serviços para a construtora, geralmente 90%. Isso. Né? Porque quando o nosso cliente é um construtor, né? Quando vem então a incorporadora, tá? Quando nós temos ali o cliente final, então a gente acaba trabalhando aí então o setor da arquitetura de interiores. Aí você faz toda a planta de toda a área. Por exemplo, se tiver uma área de 4 campos de futebol, você vai delimitar aquilo ali, vai colocar onde tiver as torres e eles vai ter que sair fidedignamente aquilo ali. Sim. Porque a pessoa vai comprar aquilo. Sim, exato. Área de lazer, as ruas, né? Tudo, o projeto. Portarias. Projeto completo. Ele precisa ficar
bem especificado. Depois ele passa por diversas outras etapas, né? Ele não fica só no arquitetônico, ele vem todos os complementares depois disso. Fácil não é, porque também você, pelos 18 aninhos de profissão, porque eu acho que é importante também, Fernanda, o construtor, ele já vai, quando você vai ter o primeiro briefing com ele, briefing que fala? Briefing. A tradução em português, o que é? Uma reunião, um check-up. É uma entrevista. Uma entrevista, Isso. terminologia em inglês. Ele já vai falar para você o padrão do imóvel, né? Sim, exato. Ali nós vamos tirar toda a interpretação que a gente precisa, bem mastigadinha, para saber o que oferecer a ele. Sim. Né? Para entender qual o propósito dele. Aí eu vou orientar. Pode, não pode, consegue ir até mais, inclusive, Sim. ou não. Olha, não é válido você adquirir esse terreno, comprar esse terreno, é melhor a gente partir para um... Mas geralmente já te chama depois que comprou, né? Ou já está incorporado? Não, muitas vezes eles estão só ainda analisando com o corretor, Sim. só fazendo pesquisa. Aí já chamou. Entra com esse estudo prévio, que ele é rápido, tá? Ele dura ali em torno de uma semana, o cliente já tem ele nas mãos. Sim. Então, para saber todo o potencial dele. Então, é um estudo rápido. E ali ele vai fazer a tomada de decisão, se compra, não compra. Hoje é mais fácil fazer um projeto de um imóvel mais simples ou de luxo? Bom, aí nós vamos começando a entrar, então, na minha especialidade, né? Uma das especialidades do escritório, que é a arquitetura de luxo. Exato. A arquitetura de luxo, ela tem muitas peculiaridades. Hoje, nós temos, assim, uma diversidade incrível de técnicas, materiais, terminologias. Então, a gente tem, assim, um leque muito grande para desenvolver uma arquitetura de luxo. É um pouco difícil discernir, porque já aconteceu muito comigo de virem me pedir, eu gostaria de construir uma casa de alto padrão. Mas o que é alto padrão para você? Para mim, entendi. É um alto padrão, porque eu tenho conhecimento de tudo que existe no alto padrão. Sim. E algumas pessoas têm um conhecimento um pouco mais limitado, então elas acreditam que aquele é o alto padrão. Então, nessa entrevista eu tenho que ser muito cautelosa, porque pode acontecer muitos equívocos de eu propor coisas realmente alto padrão, que nós chamamos de AAA, que são os 3 As, né? A mais, que é o Master do alto padrão. O que quer dizer os 3 As? E ele não está disposto a investir e não é o que ele esperava do alto padrão. Os 3 As significa o máximo do alto padrão. Nós chamamos não tem identificação A. Não, nós chamamos de AAA, né? Que é assim o master do alto Construção padrão. civil, ela segue mais ou menos um padrão diferente da comparação com hotéis. Existem hotéis sem estrela, de 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, né? Então, para um hotel ser 5 estrelas, ele tem uns quesitos a preencher. E a mesma coisa do alto padrão. Não, o prêmio, o luxo. Por incrível que pareça, não. Por isso é muito equivocado. Porque às vezes você vê uma casa bonita, que você vem às vezes de algo um pouco mais simples, vê uma casa bonita e acredita aquilo ser o alto padrão. Mas muitas vezes não é. Né? Nós temos um exemplo muito básico. Nós temos pisos, né, que pode ser usado no chão, que pode iniciar a R$50 o metro quadrado, já está sendo considerado um bom padrão, isso, certo? E que pode passar de R$1.000 o metro quadrado. Alguns chegam a R$2.000 o metro quadrado. O que custa R$2.000 hoje? Que tipo de piso é? Nós temos os cimentícios, né? São pisos sem emenda, certo? Tá? São pisos completamente inteiriços, inclusive sem juntas de dilatação, eles não precisam, né? Porque a junta de dilatação faz a movimentação natural da construção, faz com que o piso não rache. Então, porém, ele é um piso já
tão desenvolvido, tão específico pro AAA. Ele é aplicado líquido. Ele é aplicado líquido, isso. Exatamente. Esse vai ficar na média ali de R$2.000 o metro quadrado. Então a gente tem uma variação muito grande de materiais, de técnicas. Sim, iluminação. Tem portas específicas também para apartamento de alto padrão, que tem portas, hoje ainda mais que tecnologia, né? As pessoas estão colocando na porta de entrada, já é meio normal, mas tem gente que coloca nas portas internas, né? Tudo, né? Isso, exato. A parte que nós chamamos de esquadrias, que são janelas e portas. Isso, esquadrias. Onde você tem uma vedação completa de som, né? A parte de calor, também da troca de calor, você consegue adquirir toda essa tecnologia nas esquadrias também. O calor é muito importante para quem pega, principalmente onde tem bastante calor, pega o sol da tarde, né? Sim. Você chega à noite, a tua parede, você encosta a mão assim, ela tá queimando, né? O tijolo tá quente, né? Mas hoje já não estão se usando mais tanto tijolos, né? Tem gente usando vários outros tipos de materiais, né? Sim, a construção vem dando uma guinada. No Brasil é um pouco mais, como eu vou dizer, lento, né? Aqui no Brasil nós temos um pouco mais de dificuldade de aceitar o que chega de novo. Então demora um pouco a ser implementado. De repente que chega mais caro também, né? Pode ser. Também, mas chega com muita, como eu vou dizer a palavra? Receio. O pessoal fica com medo. Será que isso funciona? Como pode ser aplicado? Como vai responder ao passar dos anos? Então, o pessoal fica muito receoso. Mas é o diferencial, né, Fernanda? Porque eu tenho um amigo aqui que ele tem uma casa em Cabeçudas, ele trouxe a maioria de toda a parte de decoração dele, desde o piso aos lustres da Itália. Sim. Né? Então, são coisas assim, quando você quer o diferencial, porque o luxo, quando a gente sempre fala no luxo, é aquele momento que as pessoas não discutem preço, discutem qualidade. Exato, exatamente, chegasse no ponto certo. Quando a gente fala do alto padrão, AAA, é onde você não considera mais o valor. Sim. E sim aquilo que você... Não considera o preço, mas considera o valor. E isso, não considera o preço, porém considera o Isso tem muito valor para as pessoas, porque ela está fazendo que é o sonho dela ter aquele apartamento. Isso mesmo, a qualidade, o que aquilo representa para ela... A autoridade no mercado, né, também até para convidar as pessoas a ficar olhando o apartamento ali. Também, para desfilar o apartamento. Tem gente que faz um apartamento desse e passa um ano sem receber uma visita, né, porque são excêntricos, né? Sim, aí já é mais... Quem recebe muita visita em casa é pobre, né? Pobre vive cheio de gente, né? Feliz chama daquele jeito. Exatamente, fica ali, traz todo mundo. Aí o que vale é uma arquitetura funcional. Nem sempre o arquiteto, nesse caso, ele vai dispor de peças caras, enfim, requintadas, mas ele vai desenvolver uma arquitetura funcional, para que caiba todo mundo, para que caiba tudo que ele precisa. Então... E você acompanha a obra na hora que está fazendo aí? Nós fazemos o acompanhamento. Isso. Não fazemos a execução, certo, nós fazemos o acompanhamento para saber se ele está indo de acordo com tudo que foi planejado, que foi projetado. E aí então a equipe executora vai sendo coordenada por nós. Qual a diferença numa obra do zero, do arquiteto e do engenheiro civil? Porque às vezes as pessoas são leigas, eu até sei mais ou menos, né? Mas as pessoas não têm aquela ideia certinho, né? Porque muitas pessoas pensam que o arquiteto é só decorador de interiores, né? Tem muitas pessoas que pensam isso, é um filhão de mercado, mas... Isso, existe um equívoco, né? Então, Macedo, a diferença é a seguinte: o projeto nasce com o arquiteto. A profissão do arquiteto é o carro-chefe para determinar a obra. Quando o projeto arquitetônico está pronto, entra o engenheiro para fazer aquilo ficar em pé. Para então desenvolver todos os cálculos. Projeto estrutural. Isso, do projeto estrutural, que vai sustentar a arquitetura. Sim. Tá? Mas quem determina as áreas, alturas, a tipologia,
enfim, todo o projeto é o arquiteto. O engenheiro, então, entra para desenvolver a dimensão dos pilares, qual a dimensão, o tamanho dele, o quanto de concreto, enfim, se é de aço. Sim, existem a estrutura. Diversas estruturas, então ele entra nessa etapa. Então, depois dele desenvolver o cálculo dele, o projeto volta para o arquiteto para compatibilizar, que é fazer o quê? É fazer aparar as arestas. Então, aquela estrutura, poxa, aqui está atrapalhando a minha sala, por exemplo. Sim. Preciso remodelar, ou remodelo a sala ou remodelo o pilar. Então, nós chamamos de compatibilização, que é o momento onde o projeto já saiu do arquiteto, foi para o engenheiro, saiu do engenheiro e voltou para o arquiteto. Já tiveram algum problema de desentendimento com engenheiros? Assim, historicamente, não você, mas os outros colegas? Isso é muito comum, muito comum. Nós temos visões diferentes, né? O arquiteto, ele quer ousar. Ele é prático ele também. Quer inventar. O engenheiro é prático. E o engenheiro é prático. Ele quer praticidade, ele quer fazer o mais fácil possível. Ele fala, vamos levantar esse negócio aí, seja o que Deus quiser. Isso, né? Esse arredondado a gente tira, a gente corta e faz reto. Exato. E assim, então... ninguém gosta de fazer todas aquelas coisinhas São assim. cálculos mais difíceis para eles, né? Um dos grandes precursores dessa arquitetura moderna foi Oscar Niemeyer, né? Sim, exato. Moderna ou contemporânea? Tem muitas Moderno. pessoas que confundem moderno e contemporâneo, Essa né? é uma palavra, traz um pouco de confusão, Uhum. porque o modernismo surgiu nos anos 80. Então, Brasília estava pronto, foi inaugurado no ano 60, 1960. Isso, e o modernismo atuou ali, entre essa época. Então, quando ele construiu, era contemporâneo. não, era contemporâneo para a época, porque época, a palavra contemporâneo traz aquilo que é da nossa atual realidade no Exato. momento, Uhum. né? Mas naquela época se chamava estilo modernista. Exato. Então, mas nós chamamos de moderno aquilo que é novo, é um pouco confuso. Coisa de arquiteto, né? Mas eu tenho acompanhado muito, como jornalista, nós vamos a muitos eventos de lançamento de projetos, lançamento de empreendimentos e também lojas de decoração, né, que inauguram. Então, a qualidade dos produtos e o investimento que eles fazem é absurda, né? Porque tem coisa ali que da época das nossas avós jamais o pessoal imaginaria, né? Sim, exato. Há mais ou menos, a gente pode considerar uns 15 anos, foi um boom na arquitetura de interiores, né? A parte de iluminação, por exemplo, a gente não tinha a quantidade de luminárias que existem hoje. Hoje elas são peças decorativas. Sim, praticamente. Exatamente. Se você não quiser ligar, você não precisa, porque ela é uma obra de arte. E a iluminação indireta também, que contribui muito, né? Também. Então, nós viemos assim desenvolvendo muitas técnicas diferenciais, o tipo da lâmpada, a quantidade de luminância, tudo isso as lâmpadas frias, né? Muito grande de 15 anos para cá. Sim. Porque até então era aquela lâmpada incandescente, aquilo tudo muito comum, no máximo uma fluorescente é incandescente e acabou. Né? E com o surgimento do LED, enfim, os neons, então isso tudo veio se aprimorando numa velocidade muito grande. Luminária também, hoje tem aquela história, aquela pessoa que tem... Um arquiteto nunca quer colocar em luminária tamanho 1,5 metro de altura, né? Já aconteceu? Porque a pessoa tem o ser humano, ele quer o centro da sala dele, tem que ter aquela baita da luminária, né? Que às vezes a luminária custa 20 mil reais, 30 ou mais, né? Mais, né? Nossa, um lustre pode chegar aí... É um lustre, né? Não é luminária, né? Lustre, isso. Nós chamamos de lustre. Viu que eu sou verde ou nisso, pendente, né? Aquilo que fica pendurado, digamos assim. E o abajur é o que está do ladinho de você ali. É o que fica na mesa. Existe abajur de chão, né? Ele pode estar apoiado no chão, ele pode estar apoiado na mesa, mas é aquele que tem um apoio. Tendência de mercado. Daqui a pouco nós vamos falar em neuroarquitetura também. Tendência de mercado de cores,
Cada ano tem uma tendência diferente ou... Porque tem aquelas coisas, teve uma época que eu sempre via os arquitetos, todo mundo usava o nude, o bege, o preto. Existe, Macedo, nós calculamos por volta de 10 anos. A cada 10 anos a arquitetura tem um salto gigantesco. Sim. Né? Se nós formos estudar a história da arquitetura, voltar anos atrás, nós vamos tendo essa percepção de que passou-se 10 anos de um lançamento de um produto, enfim, de uma tipologia, nós vamos conseguir ver nitidamente que é de uma determinada época. Tá? Ele então, vai passando, elas né? marcam. É como a moda, Sim. só que a moda ela é muito mais rápida. A cada 6 meses ela está num giro numa velocidade muito maior. São por estações, né? Isso, já a arquitetura não consegue, até porque, né? Não existe. Você não consegue trocar sua casa a cada 6 meses. Mas nós conseguimos ter essa percepção muito nítida. Mais ou menos, não é que a cada 10 anos isso vai mudar. Mas é o que vem acontecendo mais ou menos. Dá para também só adaptar ao momento, né? Fazer uma adaptação, né? Também, tem gente que faz uma meia maquiada, né? Isso, existem as releituras. As releituras é quando nós pegamos algo que já foi, já passou, tá out, não se usa mais, e a gente faz uma releitura, uma adaptação daquilo ali pro atual, né, pro contemporâneo. Isso vem cada vez mais forte, né? Eu já acompanhei um trabalho de uma arquiteta que ela tinha feito o projeto de um prédio, o dono limpou todo ele, tirou tudo. E daí na finalização dela tinha uns armários que não fechava direito. Uhum. A lâmpada, eu lembro que ele passava a lâmpada assim na parede da pintura para saber se estava bom. E isso hoje dá até processo para arquiteto se fizer mal feito, porque você terceiriza, né? Sim, sim. Hoje a questão da mão de obra, ela é o resultado final do teu projeto. Sim. Tá? Se tu não tens ali uma mão de obra muito específica, é um problema. É o que nós cuidamos muito para oferecer para o cliente, não oferecer preço, porque geralmente quem tem preço né, não se especializou, não tem qualidade, o mais barato sai caro, né? Sai caro. Sim. É um serviço, se você não se incomoda com isso, não tem grandes expectativas, ok. Sim. Hoje a tua equipe, a tua empresa, ela tem essa equipe de prestador de serviço também, ou você trabalha só em cima do projeto, é a construtora que se vira com isso? Hoje o meu escritório trabalha só em cima do projeto. Nós não temos o prestador de serviço para executar a mão de obra. Porque se tivesse, seria mais para reforma, né? Isso, e acaba dando mais trabalho. Exato. Nós chamamos de construtora ou empreiteira. Isso, né? Então, empreiteira. Já entra ali para hoje a obra mesmo, ela está bem fatiada, né? Porque hoje ela tem... Às vezes a pessoa pensa que o engenheiro vai fazer um projeto, está tudo pronto, mas tem o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, o projeto de iluminação, o projeto de... elétrico, automação... estrutural, automação também. Isso, projeto de máquinas e por aí vai. Sim. É infinito, a equipe é grande. E tudo depende desses projetos para ser aprovado a construção do prédio, né? Sim, sim. Se tiver 1 milímetro errado ali, já não tem jeito, né? Não encaixa, dá errado. Agora eu quero que você fale assim, neuroarquitetura. O que é neuro? Neuro a gente leva ao sistema nervoso, é isso? Isso mesmo. Neurológico. É uma aplicação da neurociência na arquitetura. Né? Legal. Então, seria a parte de projetar espaços considerando a reação do cérebro e das emoções do ser humano. Isso. Então, é exatamente isso a neuroarquitetura. É quando você desenvolve um espaço que vai emitir uma determinada reação no teu cliente ou no visitante daquele ambiente. Né? Então, hoje eu me especializei nessa área, por quê? Porque é incrível como através da arquitetura eu consigo fazer com que as pessoas tenham determinadas emoções. Então, muitas vezes o cliente chega, eu gostaria de um ambiente onde
eu vou trabalhar melhor a minha criatividade. Escritores, tem muitos escritores também. Isso, o próprio pessoal que Autodidata, trabalha né? com design, muitas Exato. vezes o design gráfico. Porque hoje tem muita gente que trabalha home office, né? Você faz o comercial, o residencial, mas Isso. tem muitos profissionais que trabalham home office, né? Exato. Então a questão das cores, das texturas, das formas, tudo isso influencia, né, no cérebro humano. E através disso a gente vai moldando como nós queremos que o cliente se sinta. Então, quando, por exemplo, eu desenvolvo o projeto de uma casa, eu preciso entender como aquela família funciona, o que eles querem sentir. Eles são pessoas alegres que recebem muita gente. Vamos ampliar isso. Idade dos filhos também, né? Isso, idade dos filhos, isso também é muito, né, precisa ser considerado. Ou não, já são pessoas mais resguardadas, que gostam de ficar mais quietas. Sim. Então, nós vamos representar de uma outra forma, vamos apresentar um outro tipo de projeto. Seria desde o mais clássico, vai passando por etapas. Seria a mesma coisa de uma mulher se vestindo, né? Porque ela veste de todos os tipos, estilo de acordo com a estação e de acordo onde ela vai, né? Sim. E vocês também vai adaptar o cliente, porque às vezes o que acontece é, nós clientes, nós pedimos para o arquiteto alguma coisa que nós achamos que vai dar certo. O arquiteto chega e fala, poxa, assim não vai dar muito certo. Sim, é isso mesmo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de citar, que o arquiteto, não estou aqui para persuadir o meu cliente, sim para inspirar o meu cliente. Para entender ele. Para entender e gerar uma inspiração, né? E não quero que ele mude a ideia dele, mas sim eu vou orientá-lo, né, para que aquilo se adeque a uma arquitetura saudável. Ele chega lá, eu quero essa parede toda de vermelho, essa aqui de laranja, aquela de azul. Tá bom. É até bonito para você fazer, ficar um dia, 2 ali, mas passou, já dá. Já venceu, né? Então, aí tudo vai depender do que ele espera, de quanto tempo ele fica dentro desse ambiente, para que serve esse ambiente. Mas nada contra o amarelo e o vermelho, né? Mas cada um de um lado, né? Tem que combinar umas coisinhas ali diferentes, né? Porque é aquilo que você... É uma parede que ela te relaxa também, né? Eu acho que é isso. Também. Então, por isso a gente precisa sempre entender para que serve esse ambiente. Exato. Ele é um ambiente de relaxamento, ele é um ambiente onde eu preciso estar atenta, preciso estar ali muito intensamente no meu trabalho. Então, tudo isso a gente vai estudar para saber como despertar melhor esses sentimentos. É igual você fazer uma decoração no próprio prédio, uma sala de jogos. Você pode ousar na decoração, fazer um monte de cores. Sim, exato. Né? Porque ali o momento é de descontração. Sim. Então, se a gente gera um ambiente sério, vai gerar o quê? O pessoal vai ficar meio contraído, não vai relaxar. E quando você trabalhar neurociência, vai jogar um pouquinho assim para cima. Você chegou, olhou, olha que legal, bonito, né? Então, assim... Isso. Então é assim que a gente vai brincando com a neuroarquitetura. As pessoas pensam, muitas pessoas já comentam que o rico mesmo, o luxo, eles querem que o ambiente seja menos importante que eles, né? Que eles têm que sentir bem ali dentro como atração, né? Sim, exato. Porque senão o ambiente é muito chocante ali, assim, uma coisa, poxa, ele fica pequenininho ali, né? Sentir o rei ou a rainha. Imaginou fazer a casa da Madonna da Lady Gaga? Imagina assim, de funkeiro ainda, da Jojo Todinho, já pensou? São gostos diferentes, né? A gente vê que são gostos, né? E a gente consegue adaptar todos eles para que, enfim, para que chegue num resultado interessante. O Roberto Carlos já usaria azul e branco, né? É verdade. Eu gosto muito do azul também, mas o azul, nem toda decoração azul... Mas os tons mais claros fica melhor, o mais forte fica ruim, né? Mas não ser aquele bem escuro que parece com preto também, né? Depende do ambiente, né? Aí depende do ambiente, é um estabelecimento comercial? Sim. É residencial? Então, é institucional, né? O azul, ele cai muito bem no institucional, nas escolas, lugares de aprendizado.
Então, assim, a gente não consegue dizer isso é bom ou é ruim. A gente É com azul consegue uma cor dizer... masculina, né? Como o preto também, que as mulheres usam também, mas o preto mas o azul você que tem aquele tom. Você tem teu filho, vai ser homem, é azul, vai ser mulher, é rosinha. Né? Mas olha que interessante, Macedo. Eu fiz um quarto de menina todo rosa e azul. Olha que legal, deve E ter ficou uma combinação uma bonita. combinação incrível, né? Então... Aí chega, as meninas passou dos 10 anos, não quero mais rosa, não quero mais Quero rosa. roxo. Tem que pintar, né? Tem a Tem fase que do pintar. roxo, do lilás. Sim, eu já vi muitas histórias de pessoas que enjoam de estar naquele ambiente, né? Sim, ele pode se tornar cansativo, Sim. né? Se for muito forte. Já para arquitetura externa, o projeto arquitetônico, isso já não tem muita relação, né? A questão do enjoar, né? Nós chamamos de enjoar, mas isso não tem relação, não. Aí já são partes na arquitetura que você pode ousar mais. O pobre, que a gente fala pobre aqui, gente, ó, não tem nada contra pobre, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente tá falando de brincadeira, às vezes não de brincadeira. O pobre não, ele nem se preocupa muito com cor, né? Mas o preto fica ali, me estressei naquele ali, o rico, me estressei, quero trocar a cor da cor. Já vi muitas mulheres, até mesmo o pessoal da televisão, os artistas, eles fecham a casa ali, saem e vai reformar toda a casa, né? Sim. E hoje uma reforma de uma casa, depende do apartamento grande, a gente fala casa, apartamento, é 500 mil reais. Sim. Que é o preço de uma casa hoje, em certas cidades, uma casa grandona, tá 200, 300 mil. Cidade mais simples. A gente consegue estimar, Macedo, pelo valor do imóvel. É uma estimativa, Sim. Algo aproximado. Então, vamos supor, você pagou na faixa de R$1 milhão o seu apartamento, você vai usar para fazer toda a decoração de interiores Sim. em torno de 10% desse valor. As construtoras entregam por exemplo, eu vou comprar um apartamento na planta. Ele vai me entregar o esqueleto prontinho ali, eu que decoro. Ou ele já entrega com o piso e pintura, sim, né? Depende da construtora. Isso. Tá? Quanto mais alto o padrão, menos coisas entrega. Isso. Porque o alto padrão realmente, ele quer o piso dele. Porque o alto padrão quer exclusividade. Exatamente. Então, ele Ele vai já buscar... participa do projeto único, né? Isso, então ele não quer entrar num apartamento pronto. Ele não quer entrar com as malas e botar as Porque coisas imagina no armário. você comprar um apartamento de 5 milhões, que seja já é alto padrão, e você tem 20 apartamentos no mesmo prédio e 20 apartamentos igual, né? O pessoal odeia isso, né? Então, eu já vi a construtora mesmo, faz 15 dias no lançamento na Brava, eles fornecem a equipe de arquiteto e o dono do apartamento que adquiriu o imóvel, ele já vai dizer o que ele quer dentro direitinho. Isso mesmo. Vai fazer de acordo com o que ele quer. Então, aí a construtora nem perde tempo, às vezes, erguendo parede, colocando um piso que ele vai arrancar, colocando um gesso que ele vai arrancar. Então, eles já entregam sem... Porque é bem complicado, né? Você coloca um piso novo, caríssimo, e aí chega lá a pessoa não gostou daquela cor. Quebra tudo, arranca tudo. Homem não tem tanto problema com isso, mas a mulher adora tirar um piso, né? Trocar, né? É porque elas convivem mais dentro de casa, talvez, né? Hoje eu acho que o mesmo tempo, né? Eu acho que o mesmo tempo, uma mulher trabalhando fora, ela tá ali dentro Mas de hoje casa. a porcentagem de mulher que trabalha fora é bem menor do que a dos homens, né? Será? Eu acho que sim. E fora, né? Eu não tenho estatística para isso, mas a gente mesmo assim sabe. Nós falamos num contexto geral, né? De Brasil, né? Sim. De Brasil. As pessoas são donas de casa, têm a vida toda, trabalham empregada e tudo. Mães isso. recentes. Exato. Então, a gente fala no contexto geral. Mas tem as profissionais que são diferentes, né? Sim. Que vai em casa, elas querem sossego, colocar o perna para cima para descansar, né? Ainda mais aquelas que trabalham com salto o dia inteiro, né, Fernanda? Nossa. O homem já dá graças a Deus nunca tem que usar salto, né? Porque eu uso sapato social, já me faz mal, né? Já pesa, cansa, né? Então... Mas sabe que acostuma? O salto, ele é uma questão de costume. Quem sempre usou... E mulher elegante é num salto, né? Nossa, não compara, mulher elegante é num salto, né? Fernanda, a dificuldade maior que você encontrou até hoje aqui em Balneário Camboriú, é que aqui nós vivemos uma situação sui generis em relação ao Brasil, né?
Principalmente a região Costa Verde Mar. Se você pegar a região Costa Verde Mar assim, tem um pouquinho maior, mas se você pegar de Barra Velha a Bombinhas, a quantidade de prédios que estão subindo é uma coisa absurda. Esse dia eu vim de Floripa para 101, olhei do lado esquerdo de Itapema, só via prédios subindo ali, não, você achava 1 ou 2 novos no meio ali, só prédios subindo. Então isso, o trabalho por arquiteto é fantástico, né? Que você tem... A nossa região, na verdade, há alguns anos já, vem sendo cada vez mais explorada, e o arquiteto aqui, né, uma propaganda para quem é de fora quer trabalhar com arquitetura, pode vir que aqui tem campo. Sim. Né? Em muitas outras cidades que nós também desenvolvemos projetos para outras cidades e outros estados também. Sim. Mas essa nossa região aqui, né, ali, essa parte que você disse, principalmente ali Porto Belo, Sim. Itapema, ela vem numa velocidade absurda. Porto Belo, acho que você for lá daqui a um ano já não conhece mais a cidade, né? Porque a quantidade de prédios que está lá, né? Subindo. Eu vou com muita frequência e ainda assim eu me surpreendo. Eu vou semanalmente e eu me surpreendo. É o que acontece que Balneário Camboriú, a escassez de terrenos é absurda. Nós não temos mais para onde Aí descer. você foi para Itapema, quem foi esperto já comprou os terrenos melhores. Né? Aí não tem Itapema, eles vão comprar em Porto Belo. E vai subindo assim. Hoje já tem pessoas oferecendo como opção de litoral Tijucas, cidade de Tijucas. Isso, nossa, ontem mesmo eu estava falando sobre esse assunto. E Tijucas é a bola da vez. Sim, tá porque ela é bem plana, né? Ela é bem área isso. plana e tudo. E respeitam o plano diretor. O que é muito importante, né? É a questão do respeito, de não extrapolar, de não ter a questão de outorga, enfim, de ficar comprando altura, né? O respeito A para outorga serve para isso? Eu não sabia. Porque a outorga, então, quando uma construtora se obriga a fazer uma praça na cidade, fazer algumas coisas ali, é porque ela trocou alguma coisa que é a aprovação do projeto. Nada é ilegal, né? Nada é ilegal. Quando o teu plano diretor disponibiliza essa possibilidade, é porque ele foi estudado e você paga um X, né, para poder passar do limite, mas dele, ainda assim ele tem um limite. A Praça Gino Pio foi feita por uma construtora desse formato, né? E eles estavam querendo fazer a reformulação da praia ali, que vem lá da Barra Sul, já fizeram bastante lá, acho que uma construtora já fez, com as construtoras, né? E sobre o plano diretor, já que você está falando, você deve estar acompanhando que o bairro Nações está para ser aprovado novo plano diretor, né? Vai melhorar ou piorar? Depende para quem. Para o construtor vai melhorar. Mas eu acho que melhora para todo mundo. Vai Pro só quem morador, pegar sombra, né? Para o morador, talvez um pouco mais de mofo e sombra. Depende. Mas ele tem a possibilidade de vender o terreno caríssimo, né? Tem. Eu tenho um amigo lá que ele falou que ofereceram na casa dele agora, semana passada, acho que 500, 600 mil reais. Aí ele falou assim, compra agora, eu quero esse valor, daqui um dia está valendo 1 milhão e pouco por causa do plano diretor. O pessoal vai fazer um prédio lá de se aumentar, porque hoje o plano diretor das Nações, acho que é um prédio de nem 8 andares, não é, né? Não. Ele permite 4. 4 andares. São pequenos. Muito baixinho, né? Ainda assim já fazem sombra um sobre o outro, né? Mas... para nós que tem um problema de mobilidade, Fernanda, você imagina o bairro Nações subir verticalmente ali. Exato. Porque as construtoras estão ambiciando, estão de olho bairro Nações e ali acima da 3ª Avenida e 4ª Avenida. Então eles querem pegar esse miolo da 101 aqui, eles jogar um São Paulo aqui dentro, né? Aí nós vamos ter que andar a pé, vamos ter que tirar os carros do centro, né? Porque hoje já não está dando para andar direito. Isso é um pouco preocupante, porque não aconteceu uma previsão, exemplo, do alargamento das calçadas, porque então mais pessoas circulam, as calçadas continuam estreitas, espaço para estacionamento, porque outras pessoas visitam os prédios,
Geralmente embaixo são comércios, então vão ao comércio, não tem onde colocar o carro. Então não há um estudo em massa, né, um master plan desse volume que vem se aproximando. E isso eu acho preocupante. Isso é um crescimento desordenado, né? Porque mesmo que eles dizem ser planejado, né, fizeram as ciclovias na Atlântica. Ótimo, para quem usa a ciclovia. Para quem usa carro, o comerciante, se eu tivesse um comércio na frente, eu ia brigar, eu ia fazer trincheira, montar a trincheira lá. Porque você vai num restaurante na Atlântica, você tem que estacionar na paralela, que geralmente eles não têm estacionamento. Na paralela também não tem estacionamento. Aí você vai para Brasil, a Brasil não tem estacionamento, né? Hoje a Avenida Atlântica não tem mesmo, que é só de um lado e poucos veículos, porque tem muita entrada de prédio. E a Avenida Brasil é pouco também. É muito raro você encontrar estacionamento, vaga de estacionamento da Brasil, mesmo com rotativo, né? Macedo, assim, eu começo já lá na história da ciclovia, né? Eu, como urbanista, prevejo que a bicicleta e afins nunca, jamais devem estar em contato direto com os carros motorizados. Isso é um dos grandes perigos. Teria que haver um canteiro, uma separação, então já começa mas não havia espaço, né? E hoje eles estão fazendo de lá para cá, tá jogando a ciclovia para frente, e uma área que era para estacionamento, eles estão usando, deixando sem nada em cima. Não vai ser calçada, já tem calçada, dá para fazer mais uma aqui, e nós temos problema de estacionamento. Vamos ver que agora com o novo governo municipal melhora. Juliana Pavão ficou de fazer uma série de coisas, então está fazendo. Vamos esperar, né? Sim. E uma mulher geralmente tem uma visão mais macro, né? Mais de cuidar de toda a família direitinho. Isso, mais minucioso, né? Exato. Tomara que sim, né? Para as pessoas te encontrarem, como é que faz, Fernanda? Então, hoje o escritório tem o telefone, o celular. Temos, então, as redes sociais, que seria a parte do Instagram. Certo. Tá? Então fala para mim o teu endereço do Instagram. @obsidian.arquitetura. @obsidian. Quer que eu soletre? Obsidian. 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 O-B. Isso é do teu escritório. Tem o da Fernanda Viale também. E tem o meu, pessoal, que é Fernanda Viale, que foi onde tudo começou. Sim. Porque, né, antes de existir o escritório, eu já desenvolvia projetos sozinha. Então, tem o meu, que é Fernanda Viale, _arquiteta. Tá, e o teu celular, o WhatsApp do teu projeto? 47992220405. Tá, para quem não entendeu, repita novamente, 92220405. Bom, tá sim. Nós vamos digitar esse vídeo quando a gente colocar no YouTube novamente, a gente vai repetir. Mas eu acho que é fácil já, né? Para pessoas que quiserem contratar, quiser uma reforma e tudo, tem que ter um dinheirinho no bolso. E existe também projetos de reforma que o próprio governo financia, né? Tem. Projetos menores, a Caixa Econômica, acho que tem um projeto de reformas, né? Sim. Pra gente só finalizar, eu tinha esquecido de falar antes, existe muitas pessoas que eles colocam o imóvel à venda, né? Só que os corretores, vai 10, 20, 50 corretores, ninguém compra lá. Aí o corretor fala para eles, olha, faça uma reforma que você vai vender. Eles reformam e vendem logo. Isso. Né? Porque não está adaptado ao que as pessoas querem. Você compra pelos olhos. Sim. Você não vai comprar algo que está velho, antigo, caindo aos pedaços. Sim, mas você vai comprar uma coisa, você vai comprar um imóvel. Aí você sabe que você vai ter que gastar mais um valor X, mas o valor já está em cima, né? Sim, mas o que acontece é a praticidade, é o fato de você não ter que se incomodar com a reforma. Então, sim, você facilita, você encurta o caminho do comprador, né? Porque ninguém quer se incomodar com uma reforma, ter que ir atrás de arquiteto. Você sabe que em Balneário Camboriú, gente, eu acho que vocês sabem, quem mora aqui na região, o arquiteto é o que vocês vão ter menos problema. Agora, se você depender de outro tipo de mão de obra, a gente não fala pela incompetência, é escassez.
Hoje, você precisar de um pedreiro é uma tristeza. Pedreiro bom. Tem aquele rebocador, né? Pedreiro, pintor, encanador, né? Sim, por isso, Macedo, eu hoje não trabalho mais com um profissional individual. Exatamente. Sempre com as equipes, tá? Com as empresas fechadas. Se contrata a empreiteira e ela que coordena. Isso, até porque eles têm toda a responsabilidade, respondem por aquilo que estão fazendo. Né? Já se eu contrato o profissional liberal individualmente e ele estoura um cano... E depois vem uma dor de cabeça muito grande que você vai ter, né? Eu acho que não combina as duas coisas, né? Então, sim. É a mesma coisa do cara fazer o jornal impresso e ele mesmo distribui o jornal, né? Então tem que terceirizar. Isso. Né? Isso. Então, enquanto você está perdendo tempo lá, e hoje em dia a reforma, eu nunca ouvi uma pessoa falar que adorou a reforma, participar da etapa de reforma, né? Uma jornalista colega nossa estava reformando uma loja e ela levou 2 calotes, né? Ela faz o contrato com a pessoa pede dinheiro adiantado, pede porcentagem, depois ele conquista a confiança, ela dá um pouco mais de dinheiro, ele tchau, não dá mais. Ou deixa daqui 6 meses mais ou menos para fazer e ela tem paciência, ela desiste. Acontece porque ele é um profissional que não está organizado para ter uma empresa. Talvez ele seja um bom profissional, mas você ter uma empresa é diferente de você ser um bom profissional. São duas coisas que não... E muitas vezes ele, enfim, acha que por ser um bom profissional ele pode dar conta sozinho, mas ele não consegue se organizar e aí ele recebe uma proposta maior e ele vai... atender a proposta maior e abandona aquela que já existia. É falta deles mesmos terem aprendizado. Existe a AMP, vocês conhecem, acho que você conhece a AMP, Associação das Micro e Pequenas Empresas, a pessoa tem uma MEI, geralmente tem uma MEI, eles dão toda a instrução. O Sebrae ensina todo a fazer um planejamento de obra, planejamento financeiro, né, de execução também, porque senão a pessoa pega um aqui, pega outro lá e vai deixando, deixar o peão cuidando, né? Mas de repente a pessoa não faz aquilo que seria. Mas assim, reforma eu sei que é horrível. Eu fiz no meu apartamento, eu coloquei gesso, né? Tive que sair dentro do apartamento, né? Coloquei ainda mais gesso, né? Gesso, Não, gesso você tem que sair. Tem que sair. Qualquer tipo de reforma que você fizer hoje, se você tiver fazer qualquer tipo de coisa, trocar piso também, tem que tirar todo o móvel de lugar. Muita poeira, você não consegue ficar mesmo. Ainda mais em prédio que tem um padrão, você tem que saber até conforme você tira os dejetos, né? Tem tudo para fazer isso. Sim. Mas nós estamos entrando na área da construção, nós estamos falando em arquitetura, neuroarquitetura. Fernanda, eu quero te agradecer mais uma vez. Já conheço os projetos antes e você só está crescendo, acho que isso é importante, né? Sim, um passinho de cada vez. E o que é bom pro profissional, isso eu falo para as pessoas aqui, é você gerar autoridade no teu trabalho. Autoridade quer dizer o quê? Que você domina bem, as pessoas possam confiar em você, né? E isso gera credibilidade. Quando você tem credibilidade, as pessoas contratam você, assina papel em branco, eles falam assim, né? Vou assinar, tem um papel em branco contigo. E tem pessoas que precisam... uma garantia de que realmente vai receber aquilo que está contratando. Sim. Né? Então, é isso que a gente busca, cada vez mais credibilidade. Um recadinho para a pessoa que está nos ouvindo, da Fernanda. Ixi, agora me pegasse. Mas um recadinho para eles, assim, me contratem, pelo amor de Deus. Você deve estar com a agenda cheia, né? Porque esses dias, para você vir aqui, não podia, que estava com a agenda completa, né? Realmente, tem épocas do ano que para nós aumenta consideravelmente a busca por projetos. Então a gente fica mais apertado. Já começou, já iniciou essa temporada. Já. Temporada de construção é tipo maio para cá, que o pessoal termina a temporada, é a hora que o pessoal está construindo, né? Ou não? Isso, ali por abril já abriu a porteira. Porque não pode construir em prédios dezembro, janeiro e fevereiro. Exato. Não pode Nós reformar. temos essa peculiaridade não aqui pode em Balneário. Reformar. E então,
pessoal fica limitado ali no máximo aos primeiros dias de dezembro. Então, projeto, mandar produzir, o que for sob medida, tudo precisa ser antecipado. Então, por isso E a busca execução muito que antes. a execução tem que ver nos prédios, tem que ter, depende dos condomínios, tudo isso, né? Fernanda, mais uma vez te agradeço, Fernanda Viale, conosco aqui na TV Litoral News, no programa Acontece. Tudo que acontece passa por aqui. Muito obrigada, Marcelo. Fico feliz de você estar aqui também. A gente volta semana que vem com novos convidados sempre. Geralmente para estar toda semana aqui, né? Mas às vezes o frio, eu corro do frio, né? Mas é brincadeira, eu gosto muito de estar aqui com vocês. São assuntos interessantes. A Fernanda, se vocês não conseguirem localizá-la no Instagram, vocês têm o Litoral News, chama, passa o telefone dela na hora também, porque é muito interessante, pessoas de confiança, né? Muito obrigado. obrigado. Obrigado, Fernanda. A gente volta qualquer dia desses. Valeu!